Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a esse momento de meditarmos o Evangelho nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, dia 7 de abril. Eu, Padre Gustavo, aqui do interior de São Paulo, Botucatu, agradeço a sua companhia e peço que você se coloque na presença de Deus, para que juntos possamos ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer nessa segunda-feira. Evangelho de hoje, João, capítulo 8, versículos do 12 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos lendo o Evangelho de João nesta reta final do tempo da Quaresma. O Evangelho de João é o mais elaborado teologicamente. Além dos fatos, João apresenta uma reflexão teológica sobre aqueles acontecimentos. O Evangelho de hoje mostra isso. Primeiro, Jesus se revela: Eu sou. Lá, Deus tinha se revelado a Moisés no episódio da sarça ardente, justamente com esse nome: Eu sou. Então, toda vez que Jesus fala: Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, é uma referência a que ele se revela como Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. E esse Deus é a luz. Quem não segue essa luz está nas trevas e não tem a luz da vida. Jesus é aquele que veio iluminar toda a realidade da nossa existência. E essa Quaresma é o tempo em que nós permitimos que a luz de Deus, de fato, ilumine todas as áreas da nossa vida. Porque algumas delas nós deixamos na escuridão. Às vezes nós não queremos que Deus ilumine todas as áreas da nossa vida. Depois começa uma discussão a respeito do testemunho. Os fariseus dizem que o testemunho de Jesus não é válido, mas que precisaria de uma segunda pessoa. E Jesus fala que o próprio Pai dá testemunho. Eu e o Pai damos testemunho de mim mesmo. Mas Jesus acrescenta: Como vós não conheceis nem o Pai, nem a mim, o nosso testemunho não faz sentido para vocês. E essa declaração de Jesus é muito forte, né? Vocês não conhecem o Pai nem a mim. Isso precisa nos levar a uma reflexão. Será que nós de verdade conhecemos a Deus? Conhecemos o Pai? Conhecemos Jesus? Conhecemos o Espírito Santo? Conhecer denota intimidade. Nós precisamos ser íntimos. Não podemos conhecer só de ouvir falar, só de teorias distantes. Nós precisamos ter
uma experiência de relacionamento, de intimidade com Deus, para que a gente também não caia nesse risco de Deus ser um desconhecido para a gente, de não conhecermos de fato Jesus. E, nesse sentido, a luz de Jesus pode nos ajudar a iluminar a nossa inteligência, iluminar a nossa fé, para que, de fato, possamos conhecer Jesus. E o Evangelho termina com uma frase que tem se repetido nos últimos dias. Ninguém prendeu Jesus porque a hora dele não havia chegado. A hora de Jesus, né? João trabalha bastante esse tema desde lá das bodas de Caná, quando ele diz para Maria, minha hora ainda não chegou. A hora que São João tanto fala no Evangelho é justamente a entrega, o sacrifício de Jesus. Mas a hora de Jesus ainda não tinha chegado significa que Jesus não teve a sua vida tirada, não foi um assassinato, mas foi uma oferta. Jesus decidiu em que hora a sua vida seria entregue. Então, é uma entrega, é uma oferta de amor que Jesus realiza. Que nós possamos acolher esta oferta, esse sacrifício de amor e conhecer de fato Jesus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela palavra do Evangelho de hoje. E pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, que a tua luz brilhe na nossa vida e assim nós possamos te conhecer de verdade, conhecer a tua oferta de amor e que essa luz também faça da nossa vida uma oferta, uma entrega generosa a ti e aos nossos irmãos e irmãs. E que desça sobre você, meu irmão e irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixa de assistir também o vídeo do retiro desse tempo da Quaresma e fique sempre com Deus.